Vamos lá. Aconteceu tanta coisa nesse jogo que eu tenho que me policiar, principalmente, mas eu tenho que seguir uma ordem feita na minha cabeça para não esquecer nenhum fato que aconteceu nessa partida, não esquecer de falar nada e principalmente não esquecer de falar de pontos importantes. Mas não foge muito à regra. Claro que hoje a gente tem coisas diferentes para falar, mas não foge muito à regra do que vem sendo algo recorrente nos jogos do São Paulo, que é essa displicência. E hoje, diferente dos últimos jogos, onde eu direcionei e teci muitas críticas ao Zubeldia, hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu não vou acreditar 100% do resultado de hoje na conta do Zubeldia. Eu vou acreditar também uma parcela desse empate na conta dos jogadores e vocês vão entender por quê. Só que o São Paulo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. São Paulo tá lá na parte de baixo da tabela. Somente empatou até agora. O São Paulo não sabe o que é uma vitória no Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar com mais calma sobre isso. Zubeldia mandou a campo hoje para enfrentar o Botafogo, que não vem fazendo uma boa temporada. Claro que não é um time ruim, tem os seus jogadores que hoje desses jogadores talentosos decidiram e deram um empate para o Botafogo, como o Savarino e Igor Jesus, que são bons jogadores. Savarino fez um golaço, Igor Jesus também fez um belo gol de cabeça. Então não é um time ruim, só que é um time que vem completamente instável na temporada. Perdeu títulos, o treinador foi chamado de burro, enfim. Todas essa névoa cercando o Botafogo. E aí o São Paulo foi até o Newton Santos para enfrentar o Botafogo, esperando aí uma reação e talvez uma vitória fora de casa, para tentar vencer no Campeonato Brasileiro. E aí o primeiro tempo, eu vou falar basicamente do São Paulo. Primeiro tempo, eu achei um primeiro tempo correto do São Paulo. Eu achei que o São Paulo se posicionou bem, o São Paulo soube movimentar a bola, tava marcando bem. Claro que do outro lado a gente tinha um Botafogo que, não sei como é nas outras partidas, mas hoje especialmente, tava com uma fragilidade no seu sistema defensivo, então tava dando muito espaço para o São Paulo, que soube aproveitar, e aí o São Paulo conseguiu abrir o placar no primeiro tempo com o Ferreirinha, que vem atuando muito bem nos últimos jogos. Então o Ferreirinha vem fazendo gol, hoje ele fez gol, deu assistência para o segundo gol do São Paulo, e aí eu achei que o São Paulo fez um primeiro tempo muito correto. Vamos para as polêmicas. Vocês sabem que aqui eu tenho zero problema de dizer quando o São Paulo é beneficiado, de dizer e reiterar quando o São Paulo é prejudicado. Hoje eu achei, num contexto geral, uma arbitragem muito confusa, tanto para o Botafogo quanto para o São Paulo. Eu digo em questão de marcações, de lances que eram interpretativos e que ele acabou indo no VAR. Num contexto geral, eu achei a arbitragem muito confusa e que acabou ali prejudicando os dois times, não só o São Paulo e não somente o Botafogo. Nos dois lances capitais da partida em que ele foi até o VAR para analisar. No lance do pênalti, vamos lá. Eu e Johanna achei que aquilo era um lance interpretativo e não havia necessidade do VAR chamar, ok? O lado clubista, a gente sempre fala, pô, mas o VAR tem que chamar porque não foi. Na minha visão, não foi pênalti, tá? Na minha visão, não foi pênalti. Os comentaristas, que diga-se de passagem, eu não tava assistindo com o Antero, eu tava assistindo com outro cara que tava completamente perdido. Ele tava o tempo todo querendo que todo mundo acatasse e achasse que havia sido pênalti pro Botafogo. Eu não achei, mas também não considero que o VAR deveria ter chamado o árbitro, porque ali realmente era um lance interpretativo que o árbitro marcou. Então, na minha visão, mesmo não achando pênalti, ali a jogada deveria ter sido validada conforme a arbitragem decidiu em campo, só que o VAR, querendo ser protagonista, acabou chamando. Outro lance capital da partida, gol do Ferrarese. Ferrarese faz o gol, não estava impedido, porém o Matheus Alves, que estava impedido, foi considerado pelo árbitro que ele interferiu no lance. Novamente, o bandeirinha deu o impedimento, o gol foi anulado, o VAR analisou, chamou o árbitro lá, o árbitro foi e anulou o gol do São Paulo.
devido à interferência do Matheus Alves. Eu e Johanna achei que ele não interfere na jogada, porque ele não toca, ele, muito pelo contrário, quando a bola tá vindo, ele sabe que ele tá impedindo, ele projeta o corpo pra lateral, a bola passa, sobra pro Ferrarese, o Ferrarese faz o gol, e o Ferrarese veio de muito de trás. Então eu achei que, mais uma vez, ele errou na interpretação dele, tanto no pênalti que ele marcou em campo, quanto quando ele foi no VAR ver e ele acabou anulando o gol do São Paulo por interferência do Matheus Alves, que eu não achei que teve interferência. Mas ali no finalzinho o São Paulo conseguiu o gol, uma assistência do Ferreirinha, jogando bem, conseguiu o gol e com o André Silva e foi pro intervalo com 2-1. E é aí que a gente entra para a segunda parte dessa análise, que é sempre o mesmo problema do São Paulo. Todos os jogos têm sido assim. O São Paulo começa bem, dá indícios de que pode melhorar, o Zubeldia pode ter um respiro, porque, gente, quando a gente vem aqui e critica o trabalho técnico, eu não quero que ele caia para ficar feliz. Eu não quero isso. O Zubeldia faz um trabalho ruim, o retrospecto é ruim, não tem nada de positivo do trabalho, só que eu quero que dê certo, porque o trabalho dele dando certo, o meu time dá certo. E não me importa se o Luciano tá lá, se o Caleri tá lá, não importa quem tá lá. Eu sempre vou buscar o São Paulo para minha felicidade. Se o Zubeldia desempenha bem, consegue fazer o time jogar, quem que vai ganhar o benefício? Nós, porque é o São Paulo que vai decolar. Então eu nunca vou torcer para ele perder, nunca, jamais. Eu quero que o Zubeldia seja demitido? Quero. Só que se essa diretoria não tem culhão para fazer isso, não tem muito que a gente possa fazer a não ser torcer para que dê certo. Uma coisa que a gente tá vendo que não dá. E aí o São Paulo volta pro segundo tempo com aquela postura que a gente tá acostumado a ver, não à toa que o São Paulo empatou pra cacete em 2025, perdeu pra cacete em 2025, mesmo saindo à frente do placar. Nos últimos jogos do São Paulo, quantas vezes o São Paulo saiu à frente do placar e cedeu o empate? Eu trago para vocês de novo o jogo do Alianza Lima. A gente estava ganhando de 2-0, tomamos o empate. Hoje, a gente estava ganhando de 2-1. O segundo tempo todo foi de pressão do Botafogo. O São Paulo teve lá as suas chances, porque o Botafogo novamente estava com uma fragilidade defensiva absurda. E o São Paulo, por isso que eu falo que eu vou acreditar, 50% Zubeldia, 50% jogadores. Porque os jogadores também, ali no último passe, a impressão que eu tenho é que eles são alérgicos ao último passe, eles não conseguem acertar. Então a gente teve diversas chances. A furada do André Silva dentro da área, quando, se não me engano, ainda estava 2-1 para o São Paulo. Então os jogadores também têm culpa nesse empate. Tem culpa os jogadores e tem culpa o Zubeldia. Por que tem culpa o Zubeldia? Porque o time, sempre que está à frente do placar, o time não consegue segurar um resultado. É pressão o segundo tempo inteiro. O São Paulo, assim que faz o gol, parece que recua, se fecha, tenta jogar de uma maneira defensiva e é pressão o tempo inteiro. A gente passou o segundo tempo inteiro tomando pressão do Botafogo, aonde o Rafael, pra mim, se sagrou o melhor da partida. Nome da partida, Rafael e Ferreirinha. Mais uma vez, Rafael salvando. Ele salvou a gente no começo do jogo, salvou a gente o segundo tempo inteiro. Para vocês terem uma noção do que foi o segundo tempo do São Paulo. O Rafael foi o grande nome. E quando o goleiro é um grande nome, a gente não tem muita coisa positiva para falar desse segundo tempo. Foi um time que se acovardou e não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira vez que o São Paulo se acovarda, que o São Paulo joga como time pequeno, e esse pra mim é um dos maiores problemas do Zubeldia. Ele tem muito problema de tomar muito cartão amarelo, reclamar muito, porque eu já não acho mais isso engraçado, eu já não acho mais isso legal, porque isso prejudica o São Paulo de não ter o treinador na beira do campo, ele não sabe se controlar, ele não escala a base, agora ele tá escalando, porque não tem o que fazer, metade do time tá no refis, Lucas tá no refis, Oscar tá no refis, Caleri machucou hoje, provavelmente vai pro refis, metade do time tá lá. Então ele é obrigado a colocar os jogadores da base.
Então, o Ferreira tá tendo mais chance com ele, Matheus Alves tá tendo mais chance com ele tá sendo obrigado a isso. Mas não só isso. Além de tudo, ele pensa que ele ainda tá treinando a LDU, e ele não tá treinando a LDU, ele tá treinando o São Paulo. O São Paulo, quando entra em campo, é pra vencer, não é pra empatar ou perder. Uma coisa é, uma vez ou outra, você tá lá, tá no 2-1, você toma um empate, são circunstâncias do jogo. Só que quando isso se torna recorrente, isso mostra muito sobre a covardia do treinador. Jogo passado foi assim, jogo retrasado foi assim, hoje foi assim. Provavelmente contra o Santos jogando em casa vai ser assim de novo se ele permanecer, se assim permanecer. Porque o time joga bem no primeiro tempo, mostra que pode produzir, mostra que pode fazer uma coisa diferente. Aí chega no segundo tempo, com resultado favorável, o time quer ficar jogando na retranca, quer ficar apostando em contra-ataque e chega lá, por isso que eu falo que é culpa dos jogadores também. Chega na entrada da área, chega na área, não consegue finalizar direito e aí não mata o jogo. Então não é só 100% culpa do Zubeldia. Ele é retranqueiro? Ele é covarde? É, ele é. Isso aí eu não tenho dúvidas. Só que os jogadores também não conseguem caprichar. É muito erro de passe, é muita decisão errada. Então a gente vai acreditar aqui a César o que é de César. 50% do Zubeldia, 50% dos jogadores. Porque os caras também poderiam ter matado o jogo e não faltou chance pra isso. Não faltou chance pra isso. Eles poderiam ter matado o jogo, mas não. Ficou lá naquele diz não me disse, o Botafogo em cima conseguiu o empate e quase que a gente toma virada. Quase. Faltou isso aqui pra gente tomar a virada. Se tivesse mais, sei lá, uns 10 minutos de jogo, a gente tinha tomado a virada. Porque o time já tava descabeçado dentro de campo, porque o São Paulo é assim. Tá no 2-1, tá ali administrando. Quando toma um empate, o São Paulo começa a se lançar igual um louco pro ataque. E aí cede contra-ataque, cede chance pro adversário e fica nessa. Então isso passa muito pelo treinador, porque novamente ele acha que ele está treinando a LDU, mas ele não está treinando a LDU, ele está treinando o São Paulo. Não dá pra gente se acostumar e achar normal ter um treinador que se acostuma com a mediocridade. Acha que tá treinando um time pequeno, que faz 2 gols e quer segurar o resultado. Se você tem a possibilidade, você tá vendo que o seu adversário tá te dando essa possibilidade, vai pra cima. Nós estamos falando do Campeonato Brasileiro, a gente não tá falando de qualquer campeonato. E pra mim é muito complicado, porque hoje, de fato, foi um jogo diferente dos últimos jogos. Em quesito de postura, de time mesmo. É isso que eu falo, a gente sabe o que o São Paulo pode entregar, a gente sabe o que o São Paulo pode fazer. Só que aí vem o treinador e age como um puta de um covarde e recua todo o time no segundo tempo pra gente ficar tomando pressão e o Rafael ficar fazendo defesa milagrosa. Claro que é o trabalho dele, mas se a gente pode poupar um pouquinho do trabalho dele, isso também poupa a nossa sanidade. E pra mim é muito você se acostumar com a mediocridade. Ah, eu tô com 2-1 aqui, eu vou recuar. Ah, eu tô com 2-0 aqui, eu vou recuar. Sendo que você sabe que seu time é completamente descabeçado, que seu time perde a cabeça quando toma um gol, toma um segundo e aí corre o risco de tomar a virada. Pra que você vai fazer isso? Por que você não tenta? Não, eu não tô dizendo de manter a pegada que tem no primeiro tempo, manter a intensidade os 90 minutos, porque isso é humanamente impossível. Um time conseguir manter a mesma intensidade de 90 minutos. É humanamente impossível. Mas o mínimo que você tem que fazer é tentar competir. Não é você ficar em cima pressionando e finalização. Não, não é. Claro que você precisa ter uma defesa sólida, que ultimamente o São Paulo não tá tendo. A gente tá tomando gol em todos os jogos. Todos os jogos a gente toma gol. Claro que isso passa também pela questão da defesa, só que é a postura do time. Gente, como que você vai aguentar a sua defesa sendo bombardeada a cada 1 minuto? É o tempo todo. O Rafael fez 2 defesas, ele fez uma com a mão e uma com o pé. Em menos de 1 minuto. Como que a sua defesa vai aguentar você tomando sufoco o segundo tempo inteiro, porque isso é uma ordem do treinador? Então, assim, é muito complicado. Tá muito difícil, porque, novamente, o Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro e a gente não consegue sair da parte de baixo da tabela. A gente não consegue sair. E isso me preocupa. Me preocupa muito, porque agora a gente tá com o quê? A gente tá, acho que, com 4 pontos. Os times de baixo ainda vão jogar, se não me engano. Acho que o Sport tá jogando, eu não sei, o Atlético Mineiro ainda vai jogar contra o Santos. Como? Até que ponto a gente pode aguentar?
Até que ponto a gente vai aguentar essa mediocridade, essa postura de time pequeno? Até que ponto a gente vai manter uma coisa que não tá dando certo? Fica aqui o meu questionamento.